Bom, vamos entender um pouco a questão da Constituição de 1824. Eu estava verificando aqui no livro que para entender toda essa situação de como que nós nos tornamos independentes e como surgiu a nossa primeira Constituição, é preciso entender o que estava acontecendo assim com o rei de Portugal. Na verdade, eu vou ler um trechinho para ficar mais fácil de compreender isso aqui. Em 1808, tendo em vista a ocupação das terras portuguesas pelas tropas napoleônicas, a família real portuguesa se transfere para o Brasil, passando a colônia brasileira a ser designada Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, foi um tempo em que o rei Dom João VI ele veio então com a sua família para o Brasil. Bom, em seguida, o que aconteceu? Houve uma revolução no Porto e por exigência dos nobres lá de Portugal, dos nobres portugueses, o rei Dom João VI ele precisou retornar para Lisboa ali em abril de 1821. Só que ele deixou no Brasil o príncipe real, que era o Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI com a Carlota Joaquina, o que seria mais tarde o Dom Pedro I. Então, o filho de Dom João VI ele fica no Brasil. Esses acontecimentos eles contribuíram para a intensificação dos movimentos pela independência do Brasil. Porque o que aconteceu? No dia 9 de janeiro de 1822, o Pedro de Alcântara ele vai desrespeitar uma ordem que vem de lá da corte portuguesa, possivelmente também do seu pai, para que ele retornasse de imediato para Portugal na tentativa de elaborar um plano de recolonização do Brasil. No entanto, Dom Pedro I, incentivado por alguns liberais radicais que colheram assinaturas aqui no Brasil, ele fez a seguinte declaração: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Por isso que nós temos então o dia 9 de janeiro de 1822 como o dia do fico, porque Dom Pedro I ele resolveu descumprir, desrespeitar uma ordem que veio de Portugal e ficou no Brasil. E é claro, após ter declarado a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, portanto, no mesmo ano do dia do fico, Dom Pedro I ele vai convocar em 1823, ou seja, no ano seguinte, uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, com ideias marcadamente liberais, até por influência daqueles que pediram para que ele ficasse, que contudo ela vinha a ser dissolvida arbitrariamente, tendo em vista a existência de divergências com seus ideais e pretensões autoritárias. Então percebe nesse primeiro momento que tudo começou com uma desobediência de Pedro de Alcântara a Dom João VI, que não retornou para Portugal e resolveu ficar no Brasil 9 de janeiro de 1822, no mesmo ano em que houve a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822. Voltaremos a tratar do assunto. Bom, nós terminamos o vídeo anterior falando de como que Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte a fim de elaborar a sua primeira Constituição, uma vez que ele resolveu ficar no Brasil e proclamar a independência do país. Contextualizando um pouco todo esse período em que houve a outorga da primeira Constituição, nós temos as seguintes características. A independência do Brasil, em 1822, ocorreu à luz do constitucionalismo clássico, em torno de um artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que dizia assim: toda sociedade na qual a garantia dos direitos não for assegurada
nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. Ou seja, o importante aqui era o destaque para a garantia dos direitos e a separação dos poderes. Bom, o constitucionalismo nascente ali nesse período no Brasil, ele se opunha ao absolutismo, pois tratava-se de um sistema político de liberdades, né, um sistema político liberal, esse novo constitucionalismo que estava surgindo. Exigia-se uma Constituição liberal, portanto. E este era o clima histórico por ocasião da primeira Carta Política, né? Essa primeira Carta Política que foi a Constituição do Império do Brasil, com o imperador Pedro I, aos 25 de março de 1824. O artigo 3º da Carta Política de Pedro I dizia o seguinte: o seu governo é monárquico, constitucional e representativo. Além disso, havia um comprometimento com o respeito aos direitos e liberdades fundamentais. Começou a surgir esse respeito aos direitos e liberdades fundamentais, apesar de algumas características que nós vamos ver mais adiante. Então foi sob essa carta de 1824 que nós surgimos como nacionalidade, como nação. Apesar da nossa Constituição não ser assim nada, dessa nossa primeira Constituição não ser nada original, porque nosso pensamento político apenas refletia o que vinha de fora, ou seja, o que estava acontecendo em outros países, né? No entanto, a primeira Carta Política foi um grande estudo político, com o intuito de superar as tensões entre o absolutismo e o liberalismo que havia. A Carta Política de 1824, durante a sua vigência, permitiu a criação de uma moldura jurídica para o governo, né? Criando um certo regime político e consolidando a unidade nacional, além de proporcionar também um ambiente de ordem e liberdade no Brasil, diferentemente do que ocorria em todo o restante da América Latina, né, que possivelmente estava em estado de anarquia. Bom, uma outra característica também dessa primeira Constituição é que ela proporcionou a existência de um quarto poder, né? Passando por cima, né, da proposta de Montesquieu, né, de 3 poderes. Então agora nós temos um quarto poder que seria o poder moderador. Nós vamos tratar disso num vídeo em separado, né? Bom, nessa Carta Política destaca-se ainda a atribuição ao poder legislativo das prerrogativas de interpretar as leis e velar pela guarda da Constituição. E também a definição do que seria matéria constitucional para fins de alteração. Certo? Além dessas anotações que eu pude fazer, que foi do Gilmar Ferreira Mendes, eu estou também aqui com o livro do Pedro Lenza. Ele também traz características importantes desse primeiro texto constitucional, dessa primeira Carta Política de 1824. Ele destaca alguns pontos, como por exemplo o governo. Como a gente já disse, né, segundo o Gilmar Mendes, o governo então seria monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Ou seja, tratava-se de uma forma unitária de Estado e havia uma nítida centralização político-administrativa, certo? Em relação ao território, as antigas capitanias hereditárias elas foram transformadas em províncias, que também poderiam ser subdivididas de agora em diante. E essas províncias eram subordinadas ao poder central e tinham um presidente, nomeado pelo imperador, e que poderia ser removido a qualquer tempo, em nome do bom serviço do Estado. Temos também a questão da dinastia imperante, ou seja, era a dinastia de Dom Pedro I, que era o imperador e defensor perpétuo do Brasil. Posteriormente nós teríamos a dinastia de Dom Pedro II, até porque o governo era hereditário, como a gente viu.
Bom, a religião. Quanto à religião oficial do Império, era a Igreja Católica Apostólica Romana. Todas as outras religiões eram até permitidos culto, desde que fossem doméstico, particular, em casas e sem nenhuma manifestação externa de templo. Então, portanto, a religião católica era a oficial, não desmerecendo as outras, mas, no entanto, deveriam permanecer ocultas. A capital do Império Brasileiro foi escolhida a cidade do Rio de Janeiro, tá certo? A questão da organização dos poderes, o Pedro Lenza ele também vai destacar que não se adotou a separação tripartida de Montesquieu, né? Que é legislativo, executivo e judiciário apenas, mas se estabeleceu um quarto poder, que era o poder moderador, que nós vamos tratar num vídeo em separado. Né? Uma outra característica também dessa nova Constituição era que as eleições para o legislativo seriam indiretas e o sufrágio censitário, ou seja, baseava-se em determinadas condições econômicas e financeiras de seus titulares. E voltaremos a um novo vídeo depois.